Tá, tá bom. Soraya, Nós vamos dar mais um boa tempinho noite. ou já vamos começar? Eu acho que já Ei, pode começar. cortou o cabelo, gente. Ah, ficou bom, ó. Ai, Ó, que gato. Não, não Cabelinho na aguentei esperar não, régua. tá? não, Tá. Gustavo. Ah, não, hoje Não. mereceu, velho. Trabalhei igual um cavalo velho hoje. Hoje eu não tenho. Trabalhou não. igual joelho de puta. Tá? Alô, Max joelho de puta. Alô, Max joelho de puta hoje. Nunca tinha escutado isso, gente. Não tô conseguindo entrar pelo computador aqui. Bosta. Daqui a pouco eu entro. Ou, vamos escrever Hoje eu quem entrei vai pelo tirar o Mas é som pra da gente Laura beber depois que sempre. acabar o negócio. Ontem eu Não, entrei mas no Quem continua. apresenta pra mim? Marcelo Santos, que eu não conheço. A gente continua. Marcelo é da online É de do Gu, quem? direto do Gu. Ah, é. Marcelão tá aí. Gustavo. Seja Tá de bem-vindo, volta aí. Marcelo. Cadê ele? Aqui. Tá só o nominho dele aí. É. Não, ele apareceu aí no vídeo também. Marcelão. Ah, é. Eu ia conversar com ele mais cedo, mas não consegui, não. Em casa. Soraya, manda bala. Não. Ué, o que aconteceu, nem? Vamos começar? Eu vou desativar o som de todo mundo. Eu não consegui te colocar, Soraya, como co-anfitrião. Não sei Tem por quê. perigo, tem perigo, não, é? Precisa Não, tem não, mas era porque aí você conseguia desabilitar som e esses negócios, mas tá bom. Não, você faz isso aí. Eu vou desativar de todo mundo e ativo o seu. Só tirar só Tá. o da Laura já resolve já. Não, o da Laura eu já tirei, porque ela entra no carro vidro aberto e com áudio. Seu tá ativado, Soraya. Thank you. Então, vamos lá. Tirar isso daqui, eu vou pôr mais para cá para não ficar me atrapalhando. Então, galera, boa noite oficialmente. A gente vai passar um pouco do que a gente anotou. Engraçado, Pete, a gente anotou igualzinho, você viu? Pouquíssimas coisas que eu complementei. Enfim, acho que a gente conseguiu pegar a essência, né, do treinamento. Quando você pega, assim, duas pessoas que anotaram mais ou menos a mesma coisa, é a essência do treinamento que a gente pegou. Mais uma vez, a gente não vai conseguir nunca passar a energia, passar, sabe, o sentimento que a gente teve quando a gente assistiu esse treinamento. Então, assim, por mais que às vezes as pessoas falam assim, você vai lá, assiste, depois você me fala. Vê lá, depois você me passa. Cara, isso não existe, né? O ideal, né? Claro que esse foi só para Safiras e acima, mas um treinamento tipo esse que a gente está dando agora, que é para todo mundo, era para todo mundo estar aqui. Porque não adianta depois eu sentar com um ou com outro para poder passar. Se eu for passar, tudo bem. Eu vou passar o que eu estou passando aqui para vocês. Mas se qualquer um dos participantes que está aqui for passar para um da online e tal, não é a mesma coisa, né? Porque as informações vão se perdendo no meio do caminho, né? Assim como um monte de informação que o Caio passou, a gente perdeu, quando um de vocês for passar para os seus online, também vai se perder, né? Enfim, mas não vamos perder tempo com isso. Vamos logo começar. E aí, o que eu combinei? Eu e Pete combinamos eu vou fazer o início do treinamento e o Pete o final, mas, de qualquer forma, ele, né, vai complementando tudo que eu for falando. Enfim, às vezes eu esqueci de falar alguma coisa, às vezes ele tem um exemplo, enfim, para poder exemplificar mesmo o que a gente está falando. Eu acho que é válido, não precisa a gente ficar essa coisa tão formal aqui, não. Eu não consigo aqui ver chat, né? Então, qualquer coisa, vocês anotam aí para a gente poder discutir no finalzinho. Bom, uma coisa que o Caio iniciou e terminou falando é que fechamento é sempre uma pergunta que acaba em uma venda. Aí, quando a gente está falando aqui em venda, né, a gente está falando tanto de venda da oportunidade de negócio, quanto de
de produtos, né? Então, porque é sempre assim, é muito parecido do que a gente faz. A gente tem esses dois pilares, que é de venda e de cadastro, mas as habilidades para a gente ter sucesso são muito parecidas, né, nos dois casos. E aí ele frisou muito que é uma pergunta, porque às vezes, por exemplo, você quer fazer uma venda de um produto e você vai e tal e fica falando sobre aquele produto, não escuta qual que é a dor da pessoa, o que realmente a incomoda, e no final também não concretiza a venda, que é fazer, ok, então, você vai ficar com este e com este? É a pergunta que a gente faz. Assim como no cadastro, né, a gente tem uma pergunta para poder finalizar ali aquela conversa, né? Então, sempre ele frisou, falou durante todas as 2 horas de treinamento nisso, que é uma pergunta que a gente tem que pedir, solicitar alguma coisa. É o que eu acabei de falar. Fechar é aprender a pedir, né? Então, às vezes, a gente fica ali parado, enrolando e tal, e não faz realmente a pergunta final, né? Que é o vamos trabalhar juntos, é o que eu posso fazer para te ajudar, vamos começar agora. Enfim, a gente tem alguns exemplos desse call to action, que é chamar para ação, né? Que é iniciar, que é agir. Sobre fechamento. O fechamento começa no convite. Qualquer AGR mal feita vai influenciar no fechamento. Então, aqui só para, não sei se tem alguém novo, né? A AGR são as atividades geradoras de renda que estão lá no nosso trilha, né? Que culmina no fechamento. Então, um exemplo que ele falou de convite, né? Que se o seu convite não se baseou na dor ou num sonho, a pessoa muitas vezes te recebe, no caso de vendas de produtos, enfim, ou assiste o plano sem interesse nenhum. Às vezes ela vai só para te agradar. Mas por quê? Porque o seu convite não chamou a atenção dela no ponto de ela realmente ir para assistir um plano com a intenção de solucionar aquele problema ou de alcançar aquele sonho. Então, por isso que sempre a conversa que antecede o convite, ela é muito importante, né? É você, de novo, escutar. Escutar o que incomoda, escutar o que a pessoa sonha, que ela não conseguiu alcançar até hoje, e com as ferramentas que ela tem, ela não vai conseguir alcançar, né? Então, quando você faz todo aquele trabalho de ouvir, e no momento do convite, ou seja, o seu convite já vai ser muito mais assertivo, porque você já vai falar ao fulano, como você falou que você não está satisfeito, você me disse que não estava satisfeito com o seu trabalho, certo? Sim. E você falou que não tem hoje uma perspectiva de mudança dessa situação, é isso mesmo? Sim, segundo sim. Ok, então, se eu te apresentar um modelo que eu acho que vai para você vai conseguir realmente ter o que você deseja de uma outra forma e de um tempo muito mais curto do que você almeja, você acha que seria interessante para você? Sim. Pronto, os 3 sims que a gente também vai falar nesse treinamento mais no final. Um jogo de crenças. Quem tiver a maior, vence. Ou seja, sempre que você, seja em qualquer momento da sua GR, seja no momento do convite, seja no momento da apresentação do plano, seja no momento do fechamento, se você não tiver com uma crença muito forte de que você está apresentando ali uma solução para aquela pessoa, se não tiver uma crença forte no negócio que a gente desenvolve, nos produtos que a gente oferece, na empresa que a gente representa, cara, provavelmente a pessoa que já tem as crenças dela, ela vai ganhar, ela vai vencer, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, a gente vai ter, né, Pete, um treinamento. Eu não estou vendo ninguém, tá, gente? A gente vai ter um treinamento só baseado em crenças, né? De tão importante que é, a gente vai ter um treinamento só focado nisso. Então, o segredo então do fechamento é o quê? Crença elevada e também uma clareza em, de novo, pedir, né? Então essa crença elevada, ela começa lá no convite, né? Porque o que todo mundo fala? Ai, cara,
O que é mais importante quando eu vou fazer um convite? Não é o brilho no olho? Só que muitas vezes a pessoa nem está vendo, né, o seu olho, mas pela entonação da sua voz, pelo jeito de você falar, ela percebe o tanto que você acredita naquilo que você está oferecendo para ela. E isso é a crença, né? Então, e a clareza em pedir. Então, de novo, quando você terminou, você tem que realmente fechar com o pedido, sem ficar enrolando, né? Pedir com confiança faz de você uma pessoa magnética, ou seja, que atrai outras pessoas. Porque você tem confiança. E confiança e crença se misturam, né, gente? É meio que quase a mesma coisa, né? Então, você confia em você mesmo, você confia na empresa que você trabalha, você confia que você está entregando um negócio bacana para aquela pessoa, que vai solucionar o problema dela, que vai ser a possibilidade de, se ela quiser ir trabalhar, realizar o sonho dela, né? Enfim, você está entregando perspectiva. E aí ele falou que a passividade é inimiga do fechamento, né? Então, o que é isso? É você ficar o quê? Esperando. Tem que ter proatividade, né? Essa proatividade, ela inicia desde o momento de fazer uma lista, né? Que a gente tem um monte de gente enrolando até hoje para fazer uma lista. Não tô vendo a cara de ninguém, viu? Vontade de ver a cara desse povo quando eu tô falando, até para poder ver as expressões quando a gente fala, como diz o Caio, aqueles que mexe na cadeira assim, ó, né? Que as carapuças vão servindo. Enfim, passividade é inimiga do fechamento. Tem que ter proatividade no momento de fazer a lista, proatividade para fazer o convite, que para muitas pessoas é a parte mais chata, né? Mais difícil do negócio, mais desafiadora. Então, sempre proatividade. E a proatividade em pedir. Não fechar um cadastro não é um problema, é um sintoma. É um sintoma de quê? É igual uma doença, né? A doença, ela apresenta sintomas. Só que o problema está onde? Uma febre, por exemplo, não é a doença. Uma febre é um sintoma de que você está com uma inflamação, alguma coisa vai mal. E aqui, pra gente, na verdade, você não fechar um cadastro é um sintoma de que o seu convite foi mal feito, a sua apresentação não foi boa, a sua crença não estava elevada. Enfim, são várias coisas. As pessoas acham que eu não sou boa em fechamento. Eu mesmo falo muito isso. Eu não sou boa em fechamento. Cara, mas e como é que está meu convite? Como é que está minha apresentação de plano? Entendeu? Eu tô muito focada em perceber essas coisas. Aonde que eu tô errando, né? E aqui, vamos lá. Seja um ótimo perguntador, né? Então, são dicas que ele colocou para a gente de interação. Então, primeiro, nunca interrompa. Você está precisando de apresentação de um plano ou você está fazendo uma venda de produto. Nunca interrompa a pessoa. Quando ela começa a falar, cara, a gente tem que calar a boca. Porque aí é que a gente vai colher o ouro. Aí é que ela vai falar da dor. Aí é que ela vai falar do que a incomoda. Tanto na venda quanto na vida, né? Do trabalho, enfim. O que ela está buscando. Então, deixa ela falar. A gente fica afoito para poder falar do produto, para poder falar das vantagens, dos benefícios. Calma, né? Deixa a pessoa falar. Segura a Jerusa, né, Pete? Eu ia falar exatamente isso. Segura a Jerusa. Segura a Jerusa, deixa a pessoa falar, não interrompa. Faça as perguntas e preste atenção. Porque às vezes você faz pergunta, mas já está lá perto do que você vai falar. Preste atenção na resposta. Contato visual, né? É muito importante. O desafio que a gente está tendo hoje com fazendo as apresentações online, né? Porque assim, eu procuro ficar olhando para a câmera aqui o tempo inteiro, mas não é a mesma coisa do que você olhar no olho da pessoa, né? Então, enfim, mais do que nunca, contato visual, onomatopeias,
tal, concordar. Escute sem preconceito ou julgamento, né? Porque é isso que as pessoas esperam que a gente faça e é isso que a gente gostaria que as pessoas fizessem conosco, né? Então, isso aqui é bom senso. Não se precipite em responder. De novo, segura Jerusa. Calma, deixa a pessoa falar. Perceba o que não é dito, né? Isso também ele falou desde um outro treinamento que a gente teve com o Caio e com o Rodrigo. Ele falou o tal do descascar a objeção, né? Então, assim, as pessoas, elas não vão se abrir para a gente, assim, e falar realmente o que está acontecendo. Então, a gente tem que aprender a ler nas entrelinhas, né? Para realmente chegar no cerne da questão, para poder ajudar a pessoa com aquilo que realmente está incomodando. Porque muitas vezes ela não vai falar. A gente lida hoje muito, a gente que já tem mais tempo de negócio, com contato frio, né? Porque a gente já tem a lista é grande, a lista de contato quente, morno e tal. Vai acabando, a gente todo dia tem que colocar nome novo na lista, não é? Então é o quê? Contato frio. E as pessoas dificilmente vão chegar e abrir a vida delas para vocês, né? De início. Então, você tem que perceber ali o que ela não está falando. Raciocine nos intervalos das sentenças, né? Enquanto ela está falando uma coisa, então entre uma sentença e outra, você tem que raciocinar assim, como que eu posso ajudar com essa questão, o que eu posso oferecer, de que forma que eu posso oferecer, como que eu vou contornar esse problema. Seja objetivo, né? Que muitas vezes a gente fica falando mais do que devia, né? Então, ele falou num momento, para de ficar contando a história dos outros, que às vezes nem tem nada a ver com o que a pessoa está imaginando. Às vezes a gente cria um problema até onde que ele não existe. Por quê? A gente quer falar demais, a gente quer explicar demais, a gente já quer imaginar, né? A gente já quer adivinhar o que é a dor daquela pessoa e já vai contornando uma objeção, contando a história de alguém, sendo que a pessoa nem falou aquilo, cara. Então, seja objetivo. Qual que é o problema? O problema é esse, então a solução é essa. O problema é aquele, então é essa, a solução é essa. Enfim. Faça perguntas extras para ter certeza que compreendeu. Isso, sabe quem faz super bem na nossa equipe? Laura Vidigal. Eu vejo às vezes que ela printa as conversas e manda pra gente, né? Lá no grupo. Muita coisa. Então, assim, ela fala assim, então tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, isso. Tá bom, mas se você está buscando isso, você percebe que para você ter isso que você está buscando, você vai ter que dedicar mais, certo? Tá. E se você já falou que você não tem tempo, como que você acha que você vai conseguir dedicar mais para uma outra coisa? A Laura, ela faz isso muito bem, com maestria. Ela faz um monte de pergunta, porque a gente já quer ir lá direto, né? A pessoa falou uma dor, a gente, já vou apresentar um negócio. Não é assim. Não é assim. Segura Jerusa de novo, porque a gente é ansioso. A gente sabe que o negócio é muito bom, gente. A gente sabe que vai resolver o problema daquela pessoa, mas a gente tem que esperar. A gente tem que esperar para fazer a pergunta na hora certa. Então, essas perguntas extras, a própria pessoa a ter consciência do que ela precisa. E também para poder a gente alinhar a expectativa, né? Responda sempre com soluções, né? Então, por exemplo, se a pessoa coloca uma objeção, você não vai ficar remoendo aquela objeção. Ah, você tem razão. Ah, porque é difícil mesmo. Não. Você tem esse problema, isso está te incomodando, a solução é essa. Pronto, objetivo. Claro que a gente tem que ter empatia, mas muitas vezes você fica ali sempre remoendo junto com aquela pessoa, aquele problema, e não apresenta a solução, cara. Então, a sua resposta tem que ser sempre, primeiro, uma empatia, concordo com você e tal, mas aí já, logo em seguida, apresentar a solução. Descasque a objeção logo no início, né? Então, essa frase, para mim, assim, foi o maior insight que eu tive, né? Desde da outra apresentação. Do treinamento com o Caio, que não foi um treinamento técnico igual esse, né? Ele deu uma palavra lá com a gente, falou um pouco sobre objeção, mas de uma forma mais ampla. Aqui não, aqui ele foi mesmo. Todas essas frases que estão aqui,
Ele falou, escreveu, a gente copiou. A gente copiou e está trazendo aqui para vocês. Então, descascar a objeção é, de novo, você tem que entender o que não foi dito. Quando a pessoa fala que não tem dinheiro, o que ela está querendo dizer com não tem dinheiro? Às vezes é que ela não tem limite no cartão, gente. É só ligar para o banco e pedir para aumentar o limite, né? Então, assim, as perguntas extras também servem para isso, né? Tá, mas você está falando que você não pode começar agora porque você não tem tempo. Como é que é exatamente o seu dia? Você pode me explicar? Descasca, descasca, descasca. Objeção. E fazer isso logo no início da conversa, né? Uma coisa que ele ficou, não é para deixar lá para o final. A gente pode até, como a gente já conversou aqui sobre isso, começar a contornar as objeções durante a apresentação do plano, né? Então, assim, ele deu até alguns exemplos de tipo, quer ver? Deixa eu achar a frase aqui. Com relação. Ele falou assim, olha, eu sei que você deve estar imaginando que esse não é o melhor momento para começar esse negócio por conta dessa pandemia. Pronto. Ao invés de evitar a objeção, você já contorna ela antes da pessoa falar. Porque tem algumas coisas, né? Se você foi inteligente lá desde a parte do convite, da conversa, né? Antes de chegar no convite, escutando e gravando ali o que você acha, você já vai saber o que a pessoa vai falar. Você já vai saber se ela for na conversa falar que ela é uma mulher que é dona de casa, que tudo ela tem que pedir para o marido e tudo. De cara, essa daí já vai ser a objeção dela, que ela não tem poder de decisão. Se for um cara novo, um cara que trabalha como assistente administrativo numa empresa, que ganha um salário baixo, você sabe que ele vai falar que não tem dinheiro. Um cara que está desempregado, você sabe que ele vai falar que não tem dinheiro. Então, você já antecipa a objeção. Eu vou te passar aqui eu sei que você não está numa situação, no momento financeiro, né, muito favorável. Pronto, você já falou antes dele falar. Mas, e aí você já apresenta já a solução. Mas faz isso logo no início. Ele falou, não deixa para chegar lá no final. Ele falou que deve ser 30 minutos a conversa, não mais do que isso. Aqui é sobre o sim. Aqui é meu último, Felipe? Esse é meu último slide? Hã? Não, você tem mais ainda. Tá, você me fala então, que eu não gravei qual que era não, tá? Tá. Então, esse aqui é sobre os sims, né? Que eu falei, que eu dei o exemplo lá no início. Busque 3 respostas sim na hora do convite e do fechamento. Ou seja, aqui é quando você faz com que a pessoa, ela mesma, reafirme aquela atitude, aquela intenção, né? Então, por exemplo, né, na hora do convite, né? Foram os exemplos que eu dei, né? Então, você está me dizendo que você não está satisfeito com o seu trabalho? Sim, primeiro sim. Ah, entendi. Não é, hoje em dia tem muita gente que não está satisfeito com o trabalho, né? E agora, pelo que eu percebi, você também não tem muita perspectiva disso melhorar, né? Sim, de novo. Tá, e você acha que se eu tivesse uma oportunidade, uma ferramenta que te possibilitasse, né, ter um rendimento e tal, no curto e médio prazo, que você tem hoje, mas de uma outra forma, enfim, aí você vai na dor da pessoa e pega um terceiro sim. O fechamento é a mesma coisa. Você tem que buscar 3 sims da pessoa na hora do fechamento, porque aí fica tudo muito mais fácil, né? E isso é com o quê? Com perguntas. Perguntas. E aí você vai o quê? Você vai solucionar o problema e contornar a objeção. Tá, e aqui é a fórmula que ele passou para a gente, que foi a fórmula do P, C e E, na hora do fechamento. Então, primeiro,
que você vai fazer? Terminou a apresentação do plano, falou tudo que você tinha para falar e tal. Aí você vai o quê? Pedir. Você vai falar as palavras, cara, que é para finalizar aquela conversa. É como se você estivesse numa mesa de negociação. Chega uma hora que você fala, ó, então tá, então para a gente finalizar, é isso. Eu posso te ajudar, te guiar nesse processo, nessa caminhada? Vamos trabalhar junto? Pediu, não pediu? Você sabe o que é o segundo C? Cala a boca. Porque a gente fala assim, não, pode te ajudar, né? Não, porque você pode ficar tranquilo, porque a gente tem ferramentas de treinamento. Às vezes você acha que você não tem problema, que você não tem assim, habilidade de venda, mas você não tem problema não, que eu vou te ajudar. Porque venda aqui, ó, venda é a essência do nosso negócio. É isso que a gente faz. A gente pergunta e não cala a boca, e não deixa a pessoa falar. Então, assim, a primeira coisa, então ele falou isso muito bem, né? Ele falou assim, tem as perguntas que ele deu até exemplos, né? Então, ok, não vamos perder mais tempo. Vamos começar? E cala a boca, deixa a pessoa responder, deixa ela falar, enfim. E o significa esteja preparado. Esteja preparado para contornar as objeções que vão surgir, certo? Agora aqui, ele colocou lá pra gente por que as pessoas não fecham. Ou seja, o que a gente não deve fazer. O que essas pessoas fazem de errado? Primeiro, conversam demais em ligações. Então, assim, no momento do convite, é aquilo que a gente já sabe, né? Não se estender. Você faz o convite, você liga para uma pessoa, tá? Porque o convite é um convite para uma reunião, gente. Então, no caso nosso aqui agora, é um convite para uma reunião online. Pronto. Eu estou desenvolvendo um projeto, você é uma pessoa que me falou que tem satisfeito com o seu trabalho, ou não, você é uma pessoa que é super... tem um networking gigante, então você é um cara que já tem sucesso na vida e tal, que é empreendedor e tudo, e eu estou desenvolvendo um projeto novo que eu quero te apresentar. A gente tem uma reunião na quarta-feira, ou próximo, no sábado, né, às 17 horas. Se eu te mandar o link, você conecta com a gente, vai ser pelo Zoom. Pronto. Pronto. Fez o convite. Acabou. Tem gente que enrola demais para pedir. Isso a gente já está falando da apresentação. Ele falou que 30 minutos de exposição é o máximo que a gente deve fazer na apresentação de um plano. 30 minutos e depois peça. Peça e cala a boca. Ficam presas com uma pessoa que não é a que toma a decisão. Então, isso você já tem que saber e já tem que pressentir, né? Como se você às vezes você já consegue perceber até antes do convite. E aí, quando você vai fazer o convite, você já fala para a pessoa que, olha, eu tenho um negócio, mas eu quero que você chame o seu marido, ou eu quero que você convide a sua esposa para assistir também. Porque eu sei que vocês trabalham juntos, tudo que vocês fazem é junto, é em conjunto. Então, assim, eu acho que vai ser muito legal se ele ou ela estiver junto. Porque você já sacou que não é a pessoa que vai tomar a decisão. Se é um cara, por exemplo, um menino novo, que não tem dinheiro, que você sabe que ele vai ter que pedir para a mãe ou para o pai, às vezes não tem cartão, enfim. Então, não perde tempo ali com aquela pessoa, você vai ter que recomeçar tudo de novo com a outra pessoa. Então, já foca, quem é que toma a decisão? Então, às vezes a pessoa enrola e nem fala isso, né? Ela não, às vezes ela descascar a objeção, né? Ah, eu não sei e tal, que eu tenho que ver. Ah, me conta uma coisa, não. Pode ser sincero comigo. Como é que é lá na sua casa? Você, seu marido, como é que é essa coisa de tomar decisão? Você tem autonomia? Você tem um dinheiro que é seu, é separado? Como é que funciona? Escuta, né? Porque aí a pessoa já vai te falar e você já fala, então vamos fazer o seguinte, então já vou marcar logo com ele? A gente já chama, a gente já marca então uma próxima reunião. Que dia que você acha que é bom? Vê com ele, liga para ele aí, vê que dia que ele pode, pra gente já conversar. Pronto, não fica perdendo tempo, ou presa com uma pessoa que não é
aquela que toma a decisão. Fazem descobertas, ou seja, não aprofunda, não descasca, é igual a cebola, né, gente? Tem que ir descascando até chegar lá no miolinho, que é ali que a gente tem que ajudar. Aí a maioria dessas pessoas, o que acontece com elas? Elas têm pipelines cheios de negócios encalhados. O que é o pipeline? É o funil, né, que ele mostrou pra gente. Que tudo começa lá no convite, certo? E aí vai afunilando até chegar no fechamento. Essas pessoas que têm esse tipo de atitude, normalmente ela tem um monte de gente em follow-up. Um monte que não fechou. Né? Então ela tem aquele pipeline, o funil dela, tá cheio de gente, mas pouquíssimas pessoas lá no final do funil. São surpreendidas com objeções no último minuto, né? Então isso aqui a gente já falou muito. Antecipe todas as objeções no início do fechamento ou durante a apresentação, né? Porque o que ele falou, né? Às vezes a pessoa fica assim, ai, se Deus quiser, ela não vai falar sobre pandemia. Ai, gente, se Deus quiser, ela não vai falar que não tem dinheiro e que não vai entrar. Ai, se Deus quiser, ela não vai falar que não tem tempo. Não. Ela vai falar. Você já sabe o que é que ela vai colocar de objeção. Tomara que ela não fale que esse trem é pirâmide. Esteja preparado e durante a apresentação já fala, olha, essa aqui é a diferença do nosso negócio para a pirâmide financeira. Tá vendo aqui, ó, esse grupo de pessoas, se ninguém movimentar produto, ninguém ganha nada. Então essa é a diferença do nosso, já antecipa. Você já sabe que ela vai falar. Ou mesmo não fala o nome pirâmide financeira, mas você dá todas as, porque às vezes a pessoa nem está pensando nisso, você vai colocar uma objeção que não existe. Mas já fale do nosso negócio com todas as características dele que descaracterizam uma pirâmide financeira, certo? E também as objeções também que são temporais, né? Exemplo, final de ano, carnaval, você já sabe que a pessoa vai te usar isso. Então já fala isso antes, no próprio convite, né? As temporais. Isso, ele falou disso mesmo. Ele chamou de objeções sazonais. Sabe, inclusive, por exemplo, a venda. Teve uma vez que eu perdi uma venda de mais de R$2.000, uma menina que comprava muito linha luminesse. Quando eu cheguei lá para entregar, ela estava fechando a declaração de imposto de renda dela. Daí ela viu que ela tinha que pagar uma grana de imposto de renda. Daí ela não comprou os produtos. Então, sim, isso vai acontecer. Né? Igual agora, né? Nessa questão, a venda está mais desafiadora, porque eu, por exemplo, gente, eu descobri que eu sou boa no contato pessoal. E você poder apresentar e pôr o produto, e a pessoa cheirar, e você tá ali, aquela coisa para mim, a venda para mim é muito isso. Mas é um período que a gente está vivenciando que vai passar, né? Então a gente tem que se reinventar. E com relação à venda, o item 7 dão descontos desnecessários. Porque às vezes a nossa crença limitante de que, eu estou vendendo esse produto e ele é caro. Então, antes da pessoa pedir um desconto, já vai dar. Muitas vezes, gente, eu fui vender produto de linha luminescente, a mulher comprou um monte de coisa, e colagem e tal, com uma compra lá de mais de quase R$2.000. Aí eu pergunto, você quer parcelar? Não, pagar à vista mesmo. Então, assim, se você está na sua cabeça com a crença de que aquilo é caro, ai, nossa senhora, você já vai falando, não, você pode levar que eu te dou um desconto, mas nem pediu. Espera pedir. E gasta um tempo precioso, né? Com muito falatório e tal, e não vão direto ao assunto, e não pede logo de uma vez, e não fecha logo de uma vez a venda. Acho que esse é o último. Uma coisa que ele falou, e que isso foi para mim assim, caiu, a carapuça serviu direitinho. Enquanto você não conhecer seus números, não conseguirá tapar os furos do balde. Eu vou iniciar falando sobre isso aqui, mas eu quero que você complemente, tá, Pete? O importante que é a gente medir a nossa performance. E eu não faço isso. Eu peco demais nisso. Quantos convites que eu fiz essa semana?
Quantas pessoas eu coloquei na minha lista? Quantos convites eu fiz? Desses convites, dessas pessoas com que eu falei, quantas toparam conhecer o negócio? Dessas que confirmaram que assistiram a apresentação, quantas que realmente assistiram? Das que assistiram, quantas que fecharam lá na hora ou quantas que estão em follow-up? Tem que saber. Vendas a mesma coisa. Para quantas, eu vou fazer as contas ali de para quantas pessoas eu ofereci produto nesse Dia das Mães. Gente, é um número gigante. Principalmente agora, a gente tem que meio que triplicar os nossos números, porque a gente não tem contato pessoal. Fica tudo mais desafiador. Então, às vezes, estava conversando sobre isso com a Thaís hoje. Ela falou assim, estou meio frustrada porque eu não vendi nada ainda. Eu falei, mas para quantas pessoas se apresentou? Eu mostrei ali as vendas que eu fiz, não foram muitas. Eu vou falar para vocês, eu vou contar aqui para quantas pessoas que eu mandei a mensagem, que eu conversei, que eu mandei os kits, que eu ofereci os produtos. Foi muita gente, muita gente. Então, é tudo proporcional, né? Então, para você saber melhorar a sua performance, você tem que ver onde que está o seu gargalo. Né? Eu estou convidando muito? Estou. Por que eu estou apresentando pouco? Então, o meu convite está ruim. Eu estou convidando, uma boa aceitação, muita gente está topando, a maioria participar, meu número aqui está ótimo, mas eu não estou fechando. Como é que está sendo essa apresentação? Né? Então é isso, para você melhorar, você tem que saber conhecer seus números e ver onde que você está realmente precisando aprimorar. Soraya, eu posso falar rapidinho? Claro. Sempre. Obrigado. Essa semana, eu achei que ela falou uma coisa muito legal que eu nunca tinha percebido isso. As pessoas, elas não gostam que a gente venda algo a elas, né? Então, a sensação de compra, ela é diferente da sensação de que alguém está vendendo para você. Então, às vezes, criar esse ambiente de tentar ressignificar essa situação, eu acho que é uma questão muito importante. É por isso que o online ele é desafiador nesse momento. Porque na hora que você está com a pessoa ali, você está passando o negócio na mão dela, ali já não está o processo racional dela mais, já está o processo emocional. E a venda, ela é no processo emocional. A compra, muitas das vezes, pode ser também num processo racional. O processo de venda, muitas vezes, ele é racional, mas a compra é emocional. Então, por isso que é desafiador nesse momento para a gente. Então, eu acho que tentar criar esse ambiente... Isso que ela falou me fez mudar uma frase que eu fazia, que eu encaminhava para as pessoas. O Pete vai falar sobre isso, a gente colocou isso na apresentação, com relação a que as pessoas não querem comprar, né? Elas não querem que ninguém venda nada para elas. Elas querem comprar. Mas sabe a frase que eu tô mandando? Por exemplo, mandei lá os produtos para as pessoas comprarem, né? E aí aquelas que ficaram sem me dar resposta, eu vou olhar. Não, tem que falar não para mim. Aí eu vou lá, eu pergunto. Aí eu mandei assim, aqui, eu vou iniciar minhas entregas amanhã. Qual produto que você escolheu? Fique diferente. Eu coloquei, você escolheu, não sou eu, é você que está escolhendo. Isso. Foi a partir desse treinamento, dessa frase da Cíntia que eu mudei. Então, você tem toda a razão. A questão que a gente tem que... Neurolinguística. Por isso que esse treinamento, gente, a gente tem que aprender. Tudo é desenvolver habilidade. Né? Então, cada vez mais é desenvolver habilidade que a gente não tinha. Né? Que a gente nunca foi um vendedor, nunca trabalhou com vendas assim, né? Dessa forma. Mas é isso. Pete. Tira o seu compartilhamento, Soraya. Puta merda, eu falei até 15 para as 8. Exato, isso que eu ia comentar. Caralho. Mas acho que, assim, eu nem cortei porque estava um conteúdo muito bom, né? E é um conteúdo mais extenso realmente, né? E até porque eu tô com meu livrinho aqui também, eu fui completando várias coisas, vários insights, eu fui rabiscando aqui também. Olha que legal, gente.
A gente teve esse bate-papo com o Caio. Eu conversei com a Soraya sobre isso, a gente montou os PowerPoints, trocamos ideia, eu estudei o PowerPoint, pá. Ela falando me deu insight que nem o Caio e nem eu fazendo o PowerPoint eu tinha tido. Então, assim, como que é importante a gente participar de mais de uma vez de um mesmo treinamento, né, de um mesmo bate-papo. Que eu acho melhor? A gente fazer essa segunda parte minha num outro dia e abrir agora esses 15 minutos que faltam aí, esses 10 minutos, para a gente trocar uma ideia. Né? Bater um papo sobre o que foi passado, porque foi, assim, muita coisa. Né? Aí, às vezes, alguém já quer perguntar alguma coisa, já quer colocar um ponto, né? Tem nada no chat. Pode... tem não. Pode abrir microfone aí quem quiser e ir comentando. Eu posso até... Meio calar a boca. Eu posso até, inclusive, comentar nessa primeira parte aí da Soraya o que fez muito sentido para mim, onde que estão, eu acredito eu, os meus gargalos, né? Eu, entre aspas, estou reaprendendo a trabalhar de maneira 100% online. Eu fazia muita prospecção online, eu utilizava muito rede social, só que eu levava isso para o offline, né? E no offline é igual o que a Soraya tinha falado. No offline era mais tranquilo porque eu tinha ali todo um contexto, né? Era o olho no olho, era o próprio lugar que você está sentado, o aroma do café que você estava tomando, né? Juntava um contexto de coisa, o produto que você bota na mão do cara. Falei, olha aqui, ó, olha ele, olha como é que é o comprimido, olha isso, olha aquilo. Então, eu usava disso tudo, né, para fechar, para fazer a venda, né, que seja do produto ou do negócio. Né? E alguns pontos ali que começaram a me fazer muito sentido e que eu fui tomando ali como diz o Michel, né, os cascudos, né, os socos nos rins, né? No rim, né? Mas um ponto que, assim, a gente tem que começar a fazer e que eu já fiz e acaba que no online eu não estava fazendo tanto, que é antecipar as objeções. Isso no próprio plano, tá? E por isso que é importante todo mundo assistir, principalmente quem vai dar o depoimento, por quê? Você colocou lá no plano, a gente tem as objeções clássicas, não tem o tempo, não tem o dinheiro, não tem o perfil, e tem as objeções temporais, que aí entra, por exemplo, pandemia, Natal, Réveillon, Carnaval, diversas outras, né, que são temporais. Se você está antenado no plano e você vai dar o depoimento e falou sobre não ter perfil, sobre não ter dinheiro, você fala do outro. Né? Você fala ali de uma outra objeção, né? do modelo de negócio, por exemplo, né? se faz sentido para você. Então, essa interação é legal, até para a gente dar os feedbacks igual o Gu sugeriu e que foi muito bem aceito. Né? Então, antecipar. Fechamento é uma pergunta que acaba em uma venda. Sempre eu escutei muito isso, né? E eu demorei para cair a minha ficha de fazer perguntas inteligentes. Né? E eu peguei isso e eu comecei a fazer isso mais depois do treinamento da Laura. A Laura deu um treinamento sobre isso e ela deu uma série de perguntas que ela utiliza. Hoje eu tenho o meu bloco de notas do celular e eu utilizo elas para tudo. Né? O papo começou a não fluir tanto, eu vou lá, colho uma pergunta lá, eu vejo o que eu ainda não perguntei, o que eu ainda não colhi. Eu vou lá no meu bloquinho de notas e eu tenho já a lista de perguntas. O que eu tenho que perguntar? Antes de eu fazer um convite, depois que eu faço um convite, eu tenho isso anotado. Né? Então, a maior arma que a gente tem são perguntas, que a gente vai conhecer o nosso prospecto. Né? Nessa primeira parte foi as duas coisas que eu anotei, e a que eu anotei com estrelinhas, eu enrolo para pedir. Eu enrolo para pedir. Né? É aquele negócio, né, do pipeline lá, do funil de vendas, eu tenho um tanto de gente no meio. Por quê? Porque eu enrolei para pedir. Né? E acaba que você perde até o feeling, perde o timing, né, na verdade, ali do prospecto.
né? Você deixa passar Você deixa muito o café tempo, esfriar. você deixa o café esfriar. E café É. se bebe quente, né? É quente. Uma Então, coisa que, tipo assim, para mim tem sido muito importante nesse modelo que a gente está trabalhando e que eu acho que, cara, eu acho que faz o maior sentido. O que eu sempre faço? A Thaís está aqui, né, que cadastrou agora, terminou a apresentação, o que eu fiz? Eu liguei para ela, a gente ficou mais de 20 minutos, não foi, Thaís, no telefone? Foi. E aí, Foi no assim, telefone e depois a gente ainda foi pro Zoom, né? aí a Porque gente tinha foi que pro Zoom ver, né, cara a cara também. e já Fez toda a fechamos. Então, diferença assim, para fechar. cara, é muito diferente, porque a pessoa já está ali, ela já assistiu, ela já compreendeu, ela não teve ninguém influenciando negativamente. Então, você pegou, eu falo para todo mundo, pega o telefone. A mesma coisa a gente fez com uma prospecta da Thaís, a Lígia, que assistiu o plano e tal. Falei, logo depois a gente já conectou no Zoom para poder esclarecer dúvida, e daí já entra aquela dica do Delano, né? Que é você já entrar no seu J-Office. No caso, eu entrei já no site, mostrei, entrei no site da Thaís, então é aqui que a gente faz o cadastro, já vi lá o nome dela, que é o seu nome já está aqui, está de boa, não ninguém escolheu e tal, e é partir para o fechamento, cara. Então é isso que a gente enrola. Eu também, que a gente sempre acha que as pessoas, a gente está tão acostumada, todo mundo pedir para a gente um tempo para pensar, eu falei com a Thaís hoje que a gente é um ponto fora da curva. A gente é um ponto fora da Verdade. curva. Que fica lá, vou ver, vou ficar cozinhando, não sei o quê, que eu não sei se é agora, porque eu não sei se é isso, que é aquilo. A maioria, aí a gente tá tão acostumado com isso, que a gente fica achando que a gente tem que esperar. E não já fala, não, aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho, e também uma coisa assim, que essa escassez, esse negócio que é hoje, é só hoje, é só esse mês, essa promoção, esse benefício, isso também ajuda pra caramba, né? Então, a gente tem que buscar mais, assim, essas oportunidades. Por que tem que ser hoje? Eu acho que, talvez, sempre que a gente for apresentar um plano, a gente deve pensar, antes de mais nada, por que essa pessoa tem que se cadastrar hoje? Mas, Soraya, eu acho que isso tem que ter um certo cuidado, né? Todo mundo que responde isso muito bem, tá? Tem muita gente que, porque isso, de certa forma, acaba... A gente está muito acostumado a ver isso em propagandas, entendeu? Até hoje, promoção até hoje. Então, isso está demais. Então, tem que ter um certo Pressiona, né? cuidado com relação a isso. Então tem que ter um certo cuidado. Para algumas pessoas pode dar certo, mas para muitas, isso é papo de vendedor. Se for assim, eu não quero. Assim, meu pai é um cara que com isso não funciona. Direto, pessoal, é só hoje? Então se é só hoje, eu não quero. Ele já bate na cara, porque ele está acostumado tanto a isso. Isso é interessante, acho que tem que ser um pouquinho mais inteligente para entrar com isso. É claro que algumas promoções são até hoje. Aí você tem que falar, é até hoje. Aí você tem que ser mais íntegro do que gatilho mental. Entendeu? Sim, Então, mas na eu estou pensando na integridade que isso deve integridade funcionar. mesmo. Eu estou pensando como fazer com integridade. Por que Sim, esse é o melhor momento? A gente sabe. Só que a gente não coloca isso para fora como argumento. mas A gente não desenvolve difícil de esse passar. argumento. A gente sente isso, mas é difícil a gente passar essa sensação para a pessoa, entendeu? O que eu vejo de mais importante que você falou aí foi justamente a questão que acho que a maioria das pessoas pecam muito, é de querer falar demais, de querer mostrar demais que o nosso negócio é bom, e a gente acha que a gente, argumentando, falando demais, vai convencer a pessoa. E é muito Uhum. pelo contrário. É quanto mais você escuta ela e mais você direciona ela naquilo que você está querendo, fazendo boas perguntas. Então, direto, eu estou conversando, aí o papo vai indo, eu busco a pessoa e volto o papo de novo. Mas, fulano, aquele produto mesmo que você falou, tá, vamos voltar aqui. Então, eu sempre vou buscando a pessoa, porque é natural da pessoa, na hora que ela está ali naquela situação de decisão, ela ficar meio indecisa e começar a viajar. E você tem que pegar e buscar ela de novo. Entendeu? Direto. Aquela pergunta, porque você só tem o domínio da conversa na hora que você pergunta. Na hora que você fala, ela pode estar te escutando, mas ela pode estar viajando.
Mas na hora que você pergunta para ela tem que raciocinar para te responder. E naquela hora Ela a tem que atenção estar tá ali toda em você. presente. Porque você faz uma pergunta, opa, eu tenho que responder. Aí ela te dá atenção. Na hora que você está falando, ela pode até te escutar, mas pode entrando de cá e saindo de cá. Então, saber escutar é muito importante e é muito complicado. Não é sempre que a gente consegue fazer isso. É difícil. Sabe uma coisa que a Cíntia falou no treinamento também que fez todo sentido para mim, para evitar da pessoa ficar divagando e viajando enquanto você está ali falando? É pedir feedback, tipo assim, de forma sutil, né? Isso faz sentido para você? Fazer esse tipo de pergunta para a pessoa, pelo menos assim, para você ter a pessoa ali e ver que ela está acompanhando o raciocínio. E ao mesmo tempo, ela acompanhar, né, essa linha de raciocínio. Agora, sabe um insight também que eu tive aqui? Nessa questão da pessoa não sentir que estão vendendo alguma coisa para ela, né? Mas fazer com que ela racional de fazer aquela compra. A gente tem o tempo todo sentido para que ela chegue à conclusão, tipo assim, não, realmente, eu preciso cadastrar, eu preciso começar esse trabalho. Que é a questão que né? Então, como você me falou que você está insatisfeito no trabalho que você está, sim, você não falou isso? Falei, você não falou que precisa de uma renda dessa? Você não falou que dedicaria tempo e energia? Dedicaria. Então, vamos trabalhar junto? Vamos fazer isso acontecer? Ou seja, você contou uma historinha na cabeça da pessoa para, tipo assim, não, realmente, eu preciso trabalhar. Que é a história que ela já contou para você. Que é a história que ela já contou. Uma hora boa... Você só está relembrando. Aí, Soraya, é uma hora boa de você argumentar a escassez. Voltei? Voltei? Aí é uma hora boa de argumentar a escassez. Porque você buscou os 3 sim da pessoa, mostrou para ela que aquilo é benéfico e falou, então agora é o melhor momento. Por que não seria agora o melhor momento? Entendeu? Aí já é interessante. Hoje seria por conta disso, a promoção é até hoje. Aí você busca uma escassez mais interessante, entendeu? Porque tem todo um sentido de só jogar a escassez e não ter todo um ambiente ali favorável para aquilo. Galera, 2 então, minutos. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos só tirar nossa foto aqui. A Laura vai sair sem rir. Como é que vai ser hoje mesmo? Que eu já esqueci. Vai ser a Aline. Ali no Tico. É até legal, todo mundo tirando óculos na hora que fala em foto. Né? No 3, hein? Peraí, deixa eu achar o print aqui. Não tirou ainda, não? O print sumiu. 1, 2 e foto! Aí, foi. Mando lá no grupo. Beijo, galera. Até daqui 2 minutos.